Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos novamente ao Coisas do Edu e hoje iremos falar do livro A Revolução Tranquila, que narra a história dele, Pepe Mujica. Então, antes de seguirmos, vale dizer que esse livro será um pouquinho mais longo porque Mujica tem uma trajetória política muito intensa, com alguns temas bem polêmicos, e eu vou aprofundar também algumas medidas e decisões adotadas em seu governo e quais foram os seus impactos e legados. Então fique por aí, lembrando que eu sempre preparo um sumário e deixo fixado nos comentários com cada tópico que eu falo aqui no vídeo para guiar e facilitar a sua experiência. Curtiu, hein? O livro ele foi escrito por Maurício Rabufetti, que é um jornalista e colunista político uruguaio, e foi publicado em 2014. Embora a própria descrição em sites como o da Amazon fale que é uma biografia, o próprio autor deu uma declaração dizendo que não trata-se de uma biografia, e sim de uma análise da figura política que era o Pepe Mujica, tentando entender quais as chaves que o levaram à popularidade dentro e fora do Uruguai e também analisando friamente as medidas adotadas em seu governo. Então, um livro muito interessante que narra vários fatos sem tirar conclusões, sem uma admiração, de uma maneira bem parcial. Então, para simplificar, eu vou dividir o livro em 3 partes. A primeira parte é o Pepe Mujica guerrilheiro, membro dos Tupamaros. E aí temos toda a trajetória da criação do Movimento de Libertação Nacional, o MLN, junto com seus companheiros, o Eleutério Fernández Huidobro e Raul Sendic. E aí, os Tupamaros eram um grupo revolucionário que fazia oposição ao governo ditatorial no período, e entre as muitas ações estavam assalto a banco, casa de armas, algumas empresas da década de 60. Era muito comum que os grupos eles repartissem alimentos, comidas e dinheiro, frutos do roubo, com uma população pobre de Montevidéu. Além disso, eles participavam também de sequestros políticos. O mais famoso foi o do cônsul brasileiro lá no período. E aí eu abro só um parêntese rapidamente para demonstrar como as histórias dos países da América Latina elas se cruzam, porque assim como existiam os Tupamaros no Uruguai, existiam aqui no Brasil também os grupos de guerrilha como o VAR do Palmares, a própria ALN, que foi criado pela figura do Carlos Marighella, que ganhou um roteiro de filme recentemente. Então as histórias de luta e de política no Brasil, como no Uruguai e em vários países da América Latina, elas se assemelham bastante. A segunda parte do livro, ela vai narrar o período em que os 3 líderes eles foram presos e ficavam sendo transferidos de 6 a cada 6 meses, a cada 9 meses, para diferentes bases militares, ficavam em celas isoladas, em solitárias, impedidos de receber visitas, até que esse motim, esses movimentos revolucionários cessassem. E aí é a parte um pouco mais dramática da leitura, porque mostra ali a guerra que o Mujica precisou enfrentar para manter a própria sanidade. No total, eles ficaram cerca de 12 anos presos e foram libertados em 1985. Por fim, a terceira parte já narra a trajetória de transição do Pepe Mujica para uma figura militante pacifista, onde ele busca, através dos meios políticos democráticos, aplicar, executar a sua ideologia e as suas pretensões políticas. Então é uma excelente leitura para que você possa entender todo o contexto político uruguaio do período e para que você possa entender também de que é possível transitar no campo das ideias, evoluir com elas e tentar executá-las através de políticas públicas, não exatamente por meio de armas. E para você que ainda não leu o livro, a gente precisa aprofundar na figura de Pepe Mujica. Vamos lá? José Alberto Mujica, ou como é mais conhecido, Pepe Mujica, ele nasceu em 1935, ele é agricultor e político, foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015 e logo depois ele se tornou senador até o final de 2018. Entre as medidas mais polêmicas aprovadas em seu governo, a Lei da Marihuana, a legalização do aborto e a aprovação do casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo.
E ao terminar a leitura, eu fiquei tão intrigado tanto com a história de vida do Pepe Mujica quanto essas decisões que foram adotadas no seu governo, e fui pesquisar dados o mais atuais possíveis para entender quais foram os impactos reais na sociedade uruguaia. E aí eu vou separar por tópicos. Vamos lá? Vamos primeiro falar da legalização do aborto. O aborto ele já é permitido no Uruguai desde 2012 e ele pode ser feito em qualquer circunstância até a 12ª semana de gravidez ou, no caso de estupro, até a 14ª. Antes de realizar o procedimento, entretanto, a paciente ela precisa passar por um acompanhamento médico e psicológico e ela tem a opção de desistir do aborto a qualquer momento. E aí os dados mostram o seguinte: segundo o balanço do governo, até o final de 2014 foram realizados 6.676 procedimentos e nenhuma mulher morreu. Apenas houve um caso de morte de uma mulher que optou fazer o procedimento exatamente em uma clínica clandestina. Os dados mais recentes que eu encontrei apresentam o seguinte cenário, eu vou ler aqui para vocês, tá? Em 2018, o país registrou um aumento de 49,3% em relação ao primeiro ano após a legalização. No total, foram 10.711 abortos no ano. Então, isso dá uma média de 30 abortos por dia. A lei da marihuana. A medida ela já nasceu bem polarizada entre críticos e apoiadores, mas ela foi pensada com o propósito de combater diretamente as ações do narcotráfico que só estava crescendo na região. Então ela foi aprovada em 2013 e segue os seguintes critérios. Para você comprar a droga de maneira legalizada, primeiro você tem que se cadastrar e aí a cannabis ela é vendida em farmácias, possibilitando 40 gramas por usuário mês, e você tem direito a plantar até 6 pés da cannabis em sua casa ou participar de grupos de consumo da cannabis que tenham entre 15 e 45 membros. Os últimos dados governamentais do Instituto de Regulação e Controle do Cannabis mostram que 54% dos usuários preferem recorrer aos meios legais para a obtenção da maconha, que antes era obtida de maneira ilegal. Eu li esse dado e fiquei um pouco surpreso, porque 46% dos que não recorrem aos meios legais ainda é uma amostragem alta, né? Uma porcentagem alta. E pela interpretação que eu fiz foi o seguinte: nem todas as farmácias se inscreveram para vender, para fornecer a marihuana em suas lojas, o que fez com que as poucas farmácias que se inscreveram não conseguissem atender a demanda. Então aí começou a surgir pessoas que plantaram em suas próprias casas, ou então pessoas que plantavam e revendiam. Então começou a, entre aspas, se formar um novo mercado ilegal que não arrecadaria imposto, porque as farmácias elas não dão conta da demanda. Ainda segundo o levantamento, o número de usuários no Uruguai ele vem aumentando, mas segue a curva natural, ou seja, não teve um grande salto. Ele está ali correspondendo à projeção já esperada do número de usuários, ou seja, não empurrou um salto no número de usuários, que é um argumento que muitos contrários à medida utilizavam, dizendo que a legalização iria gerar mais usuários, que pessoas por ter mais facilidade ao acesso, esse número de usuários iria aumentar. Então a experiência no Uruguai está provando que não, que manteve ali a curva de crescimento natural. E um último dado sobre esse assunto que eu acho bem interessante é que em janeiro de 2019 as estimativas apontavam que só com a arrecadação de impostos da marihuana houve do uso recreativo houve um lucro de 22 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais para o período, evidentemente, que antes iria para o mercado ilegal ou para os narcotraficantes. Mais uma vez, trazendo a figura do Pepe Mujica para o cenário de aprovação, eu vou ler aqui a seguinte declaração que ele deu no momento da aprovação. Não é bonito legalizar a maconha, mas pior é dar pessoas ao narcotráfico. O único vício saudável é o amor. Vamos falar do casamento gay entre pessoas do mesmo sexo. Também foi aprovado pela maioria no Congresso em 2013.
e fez com que o Uruguai fosse um segundo país da América Latina, depois da Argentina, a reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Sobre isso eu esperava encontrar um aumento da demanda, por exemplo, em cartórios de pessoas do mesmo sexo, não encontrei. Esperava encontrar um impacto na economia da indústria de eventos e casamentos. Busquei por dados na redução da taxa de crimes relacionados à homofobia, também não localizei. Talvez não tenha pesquisado nas fontes certas. Então, se você está vendo esse vídeo e quiser colaborar aí com a discussão, com o aprendizado, manda aí o que você souber, que você já viu, já estudou sobre a temática no Uruguai, que aí a gente cresce junto, que é o objetivo do canal também. Vamos falar então de algumas curiosidades sobre Pepe Mujica. A primeira é que ele doava parte do seu salário, cerca de 70% a 80%, para o seu partido, Frente Ampla, e para projetos de construção para moradias de pessoas carentes no Uruguai. Ele não usava o carro oficial do presidente, não usava a moradia oficial, ele continuou morando em sua chácara, uma residência simples, e ele, sempre que precisava ir para compromissos oficiais, ele usava o seu Fusca, o tão famoso Fusca Azul de 1987. Ou seja, ele realmente manteve a simplicidade mesmo depois de ter se tornado presidente. E exatamente esse fato é que chamou muito a curiosidade de muitas televisões mundo afora, que fizeram inúmeras matérias com ele sobre essa ótica do presidente humilde. Outro momento bem curioso do Pepe Mujica foi o discurso que ele fez em 2016 na ONU, expondo todo o modelo de desenvolvimento sustentável versus o consumo desenfreado de produtos e bens materiais, em detrimento do nosso próprio bem-estar, nosso próprio tempo para desfrutar da vida. Foi bem impactante e recomendo, se você, assim que terminar de ver esse vídeo, procure aí, ou vou deixar o link na descrição para que você possa conferir também. A última curiosidade é que em 2018 foi lançado o filme Uma Noite que Durou 12 Anos, que conta exatamente toda a trajetória do Pepe Mujica, mas eu recomendo que você primeiro leia o livro, porque você vai se aprofundar mais em todos os fatos, como foi que aconteceu. O filme está disponível na Netflix. A frase que define o livro, para mim, ela é muito simples, mas se encaixa perfeitamente em toda a trajetória e foi dita diversas vezes no livro, em diferentes contextos, que é a seguinte: ninguém é melhor do que ninguém. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu resumo do livro A Revolução Tranquila, de Pepe Mujica. Se você ficou interessado, eu já deixei, como de praxe, aí o link na descrição para facilitar a sua vida. Você já pode acessar, comprar diretamente, e espero que você possa desfrutar dessa leitura e que possa ser enriquecedor de alguma forma. O bacana é que a versão em português, ela tem um prefácio do memorável Ricardo Boechat. Então, se você chegou até aqui, faz essas coisas de YouTube, que é se inscrever, marcar o sininho, dar o seu joinha, compartilhar com seus amigos. E o mais importante para mim é deixar no comentário o que é que você achou, para que a gente possa fazer vídeos melhores e que a gente possa desenvolver aqui um debate e crescer junto. Eu quero que você traga uma visão do livro, se você já leu, que eu não tenha percebido, algum fato, e aí a gente possa enriquecer esse conteúdo. Beleza? É isso, esse foi o Coisa de Edu de hoje. Abraço e até a próxima.